Acho que para a gente começar a pensar um pouco, antes da gente pensar em currículo, eu acho que é importante pensar no nosso projeto político-pedagógico enquanto escola, né? Há quanto tempo a gente não olha e não revisa o projeto político-pedagógico da escola, né? Em que medida os professores da sua escola conhecem sobre ele, conhecem as especificidades do projeto político-pedagógico. A gente sabe que há uma rotatividade de professores e até mesmo de gestores, e é importante olhar para esse documento. Então, acho que é uma primeira reflexão que a gente se faz quando a gente pensa nessa adequação, nessa reelaboração curricular. Esse histórico de BNCC, de currículo, ele começa, né, ele se apoia em bases legais. A própria BNCC, né, ela nasce a partir de uma diretriz legal, já prevista desde 1988, depois, né, com outros documentos legais também, e culmina também lá no Plano Nacional de Educação, em 2014. Ela passa por vários movimentos de construção, né, começando em 2015 com a primeira consulta, 2016 com a segunda e sendo homologada em 2017. Né? Ela está funcionou o ano passado, que foi um ano em que o currículo de fato começou a se configurar em estados e municípios. Nós temos aí, foi um processo de reelaboração curricular em que essa base, né, essa base nacional, se transforma de fato em currículo, incorporando aquilo que é específico, né, ganhando profundidade e especificidade de acordo com as realidades locais. Né? Ali ela se transforma em currículo. Durante todo o ano de 2018, houve esse movimento que continua ainda, nós temos ainda diversos municípios, estados que estão passando ainda por esse processo, finalizando seus processos de reelaboração curricular. Né? A gente já tem também movimentos de municípios já fazendo seus históricos aí de implementação da base, né? Com os materiais complementares, com formação. Isso vai culminar necessariamente num momento e num lugar que é o lugar do currículo mesmo, que é a escola, que é o projeto político-pedagógico. Nós não podemos falar de currículo novo, de currículo alinhado à base, se nós não olharmos para o projeto político-pedagógico da escola. Porque dentro dele a gente tem toda essa dimensão, todo esse valor que, chegando na escola, é reelaborado, é readequado conforme essas especificidades aí. E aí, então, a gente tem esse caminho, né, desenhado aí desde o momento em que a gente começa a construir isso em torno de um país, em termos de país, passando por essa reelaboração nos municípios e estados e chegando finalmente às escolas. E acho que é esse o momento que nós trazemos para essa reflexão. Agora é o momento que ele vai chegar para os planos de ensino, que ele vai entrar nos projetos institucionais das escolas e a gente precisa pensar como é que isso de fato acontece. Bom, assim, um pouquinho para a gente refletir, né, ao longo da nossa fala, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre algumas questões, sobre o que de fato muda, né, o que de fato vai impactar essa nova BNCC e esses novos currículos que a gente tem aí. E aí a gente está trazendo aqui 4 alternativas para a gente ir pensando. Então, como o PPP alinhado à BNCC pode impactar a prática nas escolas? Então, uma alternativa no uso dos materiais didáticos e nas avaliações, na forma como o professor ensina, nos conteúdos trabalhados com os alunos e na formação dos professores. Então, para a gente pensar onde de fato a gente vai ter um impacto em relação a esse novo currículo. Pensar um pouquinho no PPP, né? Acho que quando a gente fala, vamos olhar para o PPP, vamos olhar se ele faz tempo que ele foi revisado, construído. Acho que a gente tem que tomar atualmente esse PPP, assim como ao longo da nossa história de educação, como um instrumento, como uma ferramenta de exercício da autonomia da escola, né, que traz muito essas responsabilidades da escola, como esses direitos da escola também.
Então, ele traz leis, né, garantidas em leis, né, como essa questão da autonomia. Então, a gente traz essa ferramenta de construção como um dever, né, e como um direito. Por que dever? Porque a gente precisa olhar para a nossa realidade, a gente precisa constituir esse documento como uma forma de garantir esse elemento que é responsável pela vida institucional da escola. É ali que estão registrados todos os nossos valores, desejos, projetos. Então, ele traz ali todos esses elementos discutidos. E também como um direito, né? A escola tem esse direito, ela tem essa possibilidade de pensar aquilo que vem primeiro de uma base, depois de um currículo local, mas a gente também tem esse direito de, como instituição, como escola, pensar essa consolidação da autonomia para executar, para avaliar, para pensar o próprio trabalho. Então, quando a gente traz esses dois elementos, nós trazemos junto três princípios fundamentais, né, que também estão presentes, garantidos, principalmente na Lei de Diretrizes e Bases, que é um princípio de avaliação, né, que passa por todo o processo, por todo o fazer da escola, né, de olhar para os seus resultados, de pensar suas ações a partir dessas avaliações que ela encaminha. Uma possibilidade de pensar liberdade, né, porque a gente tem lá a liberdade de cátedra, a gente tem essa possibilidade de pensamento, de decisão em termos de escola. E a questão da flexibilidade, né? Então, esses dois elementos, eles são pautados por esses três princípios importantes aí que a gente não pode esquecer. Bom, quando a gente traz esse fortalecimento, né, quando a gente entende o projeto político-pedagógico como uma ferramenta de fortalecimento, nós vamos trazer uma possibilidade de construção coletiva do significado da qualidade educacional. Então, para essa escola, o que significa qualidade educacional? Então, é uma possibilidade de construir, não só junto com os professores, mas também com a comunidade, o que a gente pode trazer e fortalecer essa qualidade educacional. Uma outra coisa também, que é adequar a função social da escola às necessidades da comunidade. Nós sabemos que o currículo e a escola, eles trazem esses elementos de oferecer para a criança, oferecer para o estudante aquilo que vai empoderá-lo na vida, aquilo que vai fazer a diferença na vida dele. Então, quando nós trazemos isso, nós estamos nos permitindo a possibilidade do cumprimento dessa função social, aliado, flexibilizado com essas características dessa comunidade. E uma possibilidade também de envolver todos os segmentos no processo de pensar e viver as ações no cotidiano escolar. Acho que esse é um ponto muito importante porque muitas vezes nós entendemos o currículo ou entendemos o projeto político-pedagógico como algo que nós construímos e que depois acaba ficando guardado, fica na gaveta. Mas como é que ele pode se tornar? Esse processo de construção pode definir se ele vai ser um elemento vivo no dia a dia da escola ou se ele vai ser um documento que a gente precisa entregar na secretaria ou precisa ter como uma formalidade. Então, são esses pontos que vão fortalecer a autonomia da escola e essa função específica que tem esse documento.